Espírito Santo, cheios do Levante a mão para receber o fogo. Cheios do Espírito Transporta teu vaso aqui hoje. de Deus, cheios do Espírito Santo. Transporta teu vaso. Cheios do Espírito Receba o Santo. Espírito do Senhor. Cheios do Espírito Santo. Receba o Espírito da plenitude. Cheios do Espírito Santo. Paulo e Silas cantaram naquela prisão. Cheios do Espírito Santo, a Deus adoraram com muita unção. Cheios do Espírito Santo, os jovens entraram na fornalha ardente. Cheios do Espírito Santo, viram que Deus ali estava presente. Cheios do Espírito Santo, Daniel desceu a cova dos leões. Receba o Espírito do Senhor. Cheio do Espírito Santo, teve a resposta da sua oração. Cheio do Espírito Santo, Davi pelejou e o gigante caiu. Cheio do Espírito Santo, Moisés ordenou e o mar se abriu. Cheios do Espírito Santo. Quem tá cheio? Quem tá cheio? Quem tá cheio? Balança a mãozinha. Quem está cheio? Quem está cheio? Cheios do Espírito Santo. Diga, eu tô cheio, Jesus, quero mais. De Deus, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo, adorando estamos neste lugar, cheios do Espírito Santo, as bênçãos de Deus vamos declarar. Cheios do Espírito Santo, já podemos ver os milagres aqui. Cheios do Espírito Santo, podemos sentir que o céu vai se abrir. Cheios do Espírito Santo, vamos pedir nossa bênção com Deus está falando, está usando os vasos. Cheios do Espírito Santo, Você que está aí fora, sinta o toque do Espírito. Cheios do Espírito Santo, vamos decretar hoje a nossa vitória. Cheios do Espírito Santo, vamos sentir seu poder, sua glória. Tem correntes caindo, algemas soltando, tem prisão se abrindo, o inferno abalando. O lugar vai tremer, o inimigo correr, os grilhões já caíram por terra. Vejo o céu se abrir, vejo a glória descer, seu louvor vai subir, sua fé vai crescer, o Senhor vai agir. Sinta agora o poder, sinta agora a unção que o Espírito vai te envolver. Cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de Deus, de Deus, de Deus. Cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Esse dia esta graça inefável. Cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Jesus está debatendo pessoas da unção sobrenatural. Cheios, 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 cheios do Espírito de Deus. Segurança, sentindo o toque do Senhor. Cheios, Cantores, pastores, sendo cheios.